Povo de Deus, estamos gravando agora aqui. Glória a Deus. Uma pequena ajeitada aqui nessa câmera aqui. Glória. Louvado seja o nome de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar compartilhando com você nesta manhã uma palavra muito conhecida, no qual eu já tenho uma intimidade muito grande com esse texto, porque é um texto que eu gosto muito. É um texto que me chama muito a atenção pela grandeza da forma que Deus ele trata dos teus filhos. E para mim é um motivo de muita alegria estar lendo e compartilhando com você essa maravilha, esse texto sagrado. Sou o pastor Alain Isidoro e eu quero, neste momento, compartilhar com você essa riqueza. Tudo que é bom temos que compartilhar com os nossos irmãos, hein? Esse texto ele se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, e no versículo, a partir do versículo 8. Na verdade, nós vamos ler o 8 e o 9, hein? Diz assim a palavra, Êxodo capítulo 17, versículo de número 8 e 9. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do monte ou do outeiro, e a vara de Deus, ou o cajado de Deus, estará na minha mão. Esse texto ele é muito significativo. Aqui nós estamos entrando numa história onde Deus ele vai pôr fim a uma perseguição, e por isso já de começo a gente vê uma ordem dada de um líder para o seu ajudante. Perceba que Moisés ele vai falar com Josué. Josué, por sua vez, o seu ajudante, aquele que acompanhou, né, toda a trajetória, aquele que acompanhou toda a trajetória da vida de Moisés como líder. E com certeza ele aprendeu, porque ele observava com atenção tudo aquilo que era feito, todo aquele processo de liderança que aconteceu durante a vida de Moisés. Nós vemos que Josué ele era um homem, ou um jovem, por assim dizer, que observava tudo que era dito e tudo que era feito. O primeiro ponto que nós pegamos aqui é que nós devemos sempre ter atenção perto dos nossos líderes, observando e vendo tudo, para que nós possamos no futuro exercer um grande papel, exercer o nosso ministério. O ministério se exerce observando, o ministério se exerce já de começo, observando, olhando, aprendendo. Hoje o que nós vemos é muitas pessoas que ainda não sabem o que é ministério. Já estão colocando as mãos aonde não devem colocar. Simplesmente porque alguém falou que ele tem uma chamada, porque alguém falou que ele prega bem, que ele canta bem, que ele toca bem. Então ele já acha que é para fazer. Entenda que quando Deus ele dá uma ordem, antes da ordem ele dá um alerta. Entendemos que esse alerta é concernente ao que você vai fazer no futuro. E a ordem vem depois.
Quando Deus coloca alguém para fazer alguma coisa, primeiro vem um alerta no passado, para que no futuro você possa exercer através daquela ordem. O alerta é: Deus tem uma obra na tua vida. Você será um grande pastor. Você tem um chamado pastoral muito forte. Tem gente que escuta isso. Eu tenho um chamado pastoral. O cara já vai abrir igreja. Eu tenho um chamado no louvor. O cara já corre para poder gravar um single, um CD. Né? Hoje não tem mais CD, né? Eles chamam de single. Paga 4 mil, 5 mil para fazer uma gravação na praia, em outro lugar. E a gravação não passa daquilo ali. Por que ela não vai passar daquilo ali? É porque simplesmente ele está ultrapassando uma ordem de Deus. Ele está ultrapassando aquilo que de fato o Senhor está mandando fazer. Quando Deus fala assim, eu tenho uma obra na tua vida e eu vou te exaltar. Ou quando Deus fala assim, tu tem um chamado missionário. Ou quando Deus fala, você tem um chamado pastoral. Deus está dizendo, prepara-te. Deus não está dizendo, vai lá e faz. Não. Então as pessoas não estão tomando cuidado com isso. Se tem chamada, já quer pegar e exercer. Calma. Vamos aprender. Vamos estudar. Vamos acompanhar. Para poder a gente entender se realmente é aquilo que devemos fazer ou não. Ou naquele momento, ou no momento propício. No momento certo. Na verdade não é o que devemos fazer ou não. É porque nós devemos fazer sim. Porque Deus está dizendo que nós vamos fazer. Mas Deus não está dizendo para fazer agora. Tem algumas coisas que Deus manda fazer, Ele vai te orientar, Ele vai te alertar, tem uma obra aí, tô contigo, vou te levar, vou fazer, vou acontecer. Então eu sem preparação eu vou? Não, eu tenho que me preparar para aquilo que o Senhor está colocando sobre a minha mão. Um jovem jogador de futebol, quando ele vai fazer um teste, quando ele tem uma promessa de ir para um clube de futebol, e vamos botar que hoje é dia 10, e no dia 20 ele vai viajar. Hoje é dia 10, dia 20 ele vai viajar, então, dia 20 você tem que estar em tal lugar, porque lá vai acontecer um teste, lá vai acontecer algo, né, um evento, aquela coisa toda. O que ele vai fazer? Ele vai ficar dentro de casa, sentado, enchendo a barriga de comida? Não. Ele vai treinar, ele vai se preparar, ele vai ensaiar jogadas, ele vai se preparar para quando ele chegar naquele dia, ele está pronto para exercer aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele. Então é basicamente isso. Então, a palavra, o evangelho é basicamente isso. Você tem que se preparar para poder exercer aquilo que o Senhor colocar na tua vida, basicamente. Então Josué ele vai exercer porque ele está preparado. Ele observou, ele aprendeu os mandamentos, ensinos. Ele aprendeu que ele estava servindo um Deus Todo-Poderoso e um Deus que era na vida de Moisés. Então, por isso que ele está preparado. Não é como muitos que ficavam no arraial, né, não querendo fazer, né, e tal. Sempre tem. Talvez Josué ouviu até alguém falar, Josué, tu é doido, vai ficar aí atrás de Moisés? Tu não ganha nada com isso? Tá ganhando salário, tá ganhando isso, tá ganhando aquilo? Não tá. Então, pelo amor de Deus, Moisés. Ô Josué, sai daí. Ficar atrás de Moisés, para essa dor de cabeça toda aí com esse povo todo. Tu é doido, você vai querer aprender a fazer essas coisas. Talvez a pessoa, talvez eles nem sabia que Josué seria o sucessor. Mas os que sabia ou se sabia, com certeza se levantou, falou um montão de coisa. Tu é muito jovem para isso. Vai ficar esquentando a sua cabeça. Mas não, ele seguiu. O outro ponto importante aqui é que Deus fala assim, escolhe homens. Se Deus falou para escolher, escolhe mesmo? Ele falou, deixa eu ver aqui. Pelo que diz, escolhe. Escolher, calma aí. Se Deus falou escolher, é porque não é para ir todo mundo. Então ele teve que escolher, alguém ficou para trás.
Então eu quero aqui imaginar com você, conjecturar com você, que Josué escolheu só os melhores. Quer fazer a obra? Seja o melhor. Que isso, irmão? Tem que ser melhor do que os outros? Não. Seja melhor em tudo para Deus, porque Deus merece o melhor. Não é competição. Não, não é competição. Eu só estou te dizendo para você ser o melhor, porque Ele merece o melhor. Então Josué vai escolher os melhores. Josué não vai escolher qualquer um. Ele vai escolher os melhores para essa batalha. Quer fazer a obra? Seja o melhor. Dê o seu melhor para Deus, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é merecedor. E pronto. Outro ponto importante. Amanhã eu estarei sobre o cume do monte. Olha que coisa linda. Moisés ele vai designar Josué para uma batalha. E Josué vai. Ele obedece e vai. Interessante aqui que ocorre duas batalhas aqui. Uma batalha espiritual e a outra batalha física. A batalha física, quem vai para a batalha física é Josué, juntamente com os homens escolhidos por ele. Interessante aqui dizer que a batalha espiritual, quem foi? Foi Moisés. Então Moisés ele vai designar, mas ele não vai para casa, ele não vai passear com a família, ele não vai sair, ele não vai para lugar nenhum a não ser o alto do monte. Ele vai escalar o alto do monte e vai interceder. Então eu vejo duas batalhas aqui. A batalha física e a batalha espiritual. Talvez você esteja olhando para o seu pastor, esteja dizendo que o seu pastor não ajuda, que o seu pastor não faz nada, que o seu pastor não contribui, mas você não sabe o que ele anda fazendo pelas madrugadas. Certamente o seu pastor está orando, está intercedendo, está com o cajado de Deus sobre a mão e está orando pela tua vida. Às vezes você fala que o pastor não comparece, não faz, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, mas na verdade você não sabe. Eu sei que tem muitos que não fazem de fato, mas tem muitos também que dão o sangue pela obra, tem muitos também que buscam pela obra, fazem pela obra e que estão com o cajado do Senhor erguido. Então temos que tomar muito cuidado com o que nós andamos falando por aí, pelas redes sociais, até mesmo no nosso bairro, na nossa igreja, no WhatsApp, né? Muitas pessoas fazendo aí intriga, falando contra os pastores, contra o teu próprio pastor. Então, cuidado. Se você ficar sabendo de alguém que está fazendo isso, ora por ele. Ou se você tiver coragem, chama ele, senta com ele, conversa. Explica para ele que isso não é legal, que isso não é bom aos olhos de Deus. Interessante aqui que eles vão para a batalha, tanto física como espiritual. E diz a palavra de Deus que conforme Moisés ele erguia o cajado, o povo prevalecia, vencia a batalha. E quando o braço dele cansava, ele abaixava o cajado. E quando ele abaixava o cajado, imediatamente o povo Amaleque, os amalequitas, eles venciam a batalha. Eles prevaleciam. Então, quando ele levantava, que ele descansava, ele levantava, o povo de Deus prevalecia na batalha. Interessante dizer que ele não vai sozinho para o monte. Ele resolve levar Arão, seu irmão, e Ur, um dos membros ali do arraial. Interessante aqui é que ele levou esses homens, não sei se ele sabia que precisaria, pelo fato de ficar com as mãos erguidas, mas eu creio que foi um toque divino de Deus para que ele viesse a subir ao monte acompanhado, lembrando que Moisés costumava subir o monte sozinho. Mas nessa ocasião,
ele subiu super acompanhado de homens valorosos, homens que estavam comprometidos em ajudar. Talvez você esteja na igreja e não está tendo o comprometimento de ajudar o seu pastor. Não está tendo o comprometimento de perguntar para ele se ele precisa de uma mão para erguer a mão dele, para levantar o cajado e assim conseguir executar com excelência a obra de Deus. Eu quero trazer um ponto muito legal aqui, é que quando o importante no cume do monte era o cajado de Deus estar de pé, não as mãos de Moisés. Mas o cajado não podia sair das mãos dele, porque o líder era ele. Então, ao invés de tocar no cajado, Arão e Hur levantavam os braços de Moisés. Olha que coisa legal. Então, eu quero te dizer uma coisa. Não tente tocar no cajado do teu pastor. Não tente falar mais alto do que ele. Não tente achar melhor do que ele. Quando ele tomar uma decisão, está tomada. É ele que está de frente ali, mandado por Deus. Foi Deus que o colocou ali. Então, pelo amor de Deus, não entre nessa. Não entre nessa de querer tocar no cajado de Deus. Ah, que o pastor não devia ter feito assim. Ah, que o pastor errou. Ah, que o pastor não sei o que. Ah, que não sei o que. Ah, que não sei o que lá. Ah, que não sei o que. Então, não existe isso. Entendeu? Se você não está satisfeita, sai, sei lá, conversa. Mas deixa Deus no negócio. Deixa Deus trabalhar. Então aqui, um ponto muito legal aqui para a gente encerrar é isso. O vídeo já está indo para 17 minutos. Um ponto muito importante foi isso. Foi que quando os braços dele cansavam, ele tinha a ajuda de Arão e Hur. E quando as pernas dele se cansaram, arrastaram uma pedra e colocaram diante dele para ele poder sentar. Será que a gente tem feito isso pelos nossos pastores? Será que você tem feito isso pelos teus pastores? Será que você tem prestado um socorro presente ao teu pastor? Ou não? Ou tem criticado, tem falado, ou tem visto pessoas fazer isso? Criticar, falar, eu não sei. E aí? O que você acha disso, dessa situação? Então eu quero te convidar, nesta hora, quando você vê alguém fazendo isso, você repreende. Repreende. Ora por ele, conversa com ele. Tenha coragem. Fala para ele que isso não é bom. Ó, faz isso não. Não fala mal do pastor não. Não fala mal de ninguém não. Deixa isso quieto. Deixa na mão de Deus. Aquilo que não está certo, Deus vai cobrar. Deus vai corrigir. Amém? E assim prevaleceram, porque tiveram um trabalho conjunto, tanto espiritual quanto físico. Talvez a tua igreja não está indo bem, porque faltam pessoas, tanto no trabalho físico, quanto no trabalho espiritual, no trabalho de intercessão. Talvez você está vendo o teu ministério parado, porque você não está ajudando, não está fazendo conforme a ordem do Senhor. Talvez você está vendo o seu pastor frustrado, cansado, o ministério sem criatividade, parado, o ministério, a igreja sem perspectiva de melhoria, porque talvez faltam pessoas para o ajudar enquanto ele está orando, pessoas que botam a mão no arado, pessoas que movimentam a casa, pessoas que fazem evento, que buscam programações. Eu sou do século XXI, mas eu venho de uma era onde eu vim da Assembleia e eu via muitos eventos, tinha pessoas que eram, que eram encarregadas de preparar, fazer louvorzão, um culto de louvorzão, inventar alguma coisa, inventar um culto, inventar um evento para chamar jovens, para chamar pessoas. Talvez é isso que precisa, talvez é isso que falta no nosso meio. Então às vezes a gente prefere só criticar, julgar, falar, ao invés de pegar, arregaçar as mangas e cair para dentro do problema. Então, ajude o seu pastor, ajude a sua igreja, ajude a você mesmo, porque você fazendo, o teu ministério vai estar evoluindo. É isso que você tem que entender. O ministério ele vai evoluir, o ministério ele vai crescer. Então é muito importante você entender que você precisa estar
caminhando, ajudando o teu ministério, o seu pastor, ajudando a sua igreja. Então, isso foi essa passagem foi algo tremendo escrito por Deus há mais de 2000 anos atrás para nos ajudar no dia de hoje acerca de um ministério abençoado, de um ministério que tem a presença de Deus e que trabalha unido. Né? Talvez você olhe para o seu pastor e não vê, mas Deus está dizendo, ajude, meta a mão, faça, porque uma coisinha que você fizer já está ajudando muito, já está sendo de grande avalia. Então é muito importante você entender que precisa ser mais um na obra. Amém? Vamos orar comigo? Em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por falar conosco. Obrigado, Pai querido, por ser presente aqui neste lugar. Pai querido, essa pessoa que assiste esse vídeo, que ouve, se eu possa abençoá-la, se eu possa, Pai querido, instruir ela a ajudar o ministério, a ajudar a si mesmo também, mas também que ela possa, Pai querido, ser usada para poder alertar muitas pessoas a respeito disso. Porque uma andorinha só não faz verão, não é assim que diz? Então, nós entendemos que se cada um fizer alguma coisa, já vai contribuir muito com o reino do Senhor. E o que é mais importante, o que nós não podemos deixar de falar, de pensar, é sobre almas. Queremos pessoas para aqueles que estão perdidas, que estão precisando se render aos teus pés, que estão precisando, Pai querido, conhecer o teu caminho. Então é isso que é mais importante. Pai querido, Pai amado, isso é o que eu te peço e eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor já ouviu e vai atender, Pai querido. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.